Fala turminha, Diego aqui. Vamos seguir falando de excelentes jogos indie. E esse é um dos que mais espero, Onicore. A Dark Studios, formada por 3 brasileiros que participaram e ganharam em algumas Game Jams. Pra quem não sabe, né, uma Game Jam é um evento de jogo curto e também em um curto prazo, e tem muitos detalhes que são observados. A galera então se juntou e resolveram fazer o seu primeiro jogo, que será publicado no PC e muito provavelmente também sai nos consoles. A previsão é de sair aí na segunda metade de 2025. Porém, né galera, nós sabemos que muitas coisas podem acontecer quando se desenvolve um jogo, mas essa é a previsão deles. O valor poderá estar na faixa aí de R$ 25, e isso é apenas uma previsão, tá? Podem haver aí leves alterações, mas não deve passar dos R$ 30, ainda mais né, com as promoções. Antes da versão demo de Onicore, que vocês podem jogar pela Steam, baixa lá e coloque na sua lista de desejos. Existia a ideia inicial de um dos devs que foi o pontapé de partida para o estúdio. Conforme vocês podem acompanhar no vídeo aí, o protagonista era bem diferente, também o estilo ali da pixel art, mas a base estava ali. E foi assim que Onicore surgiu. A grande surpresa para mim foi o dash para cima e também uma esquiva multidirecional nessa versão, fora os cenários que já estavam aí espetaculares. Depois, ainda tivemos a nova versão, que já começa a mudar um pouquinho da estética do jogo e adicionava uma das mecânicas de cura mais interessantes que eu já vi. Você precisa arremessar aí uma esfera para o alto e golpeá-la. Se errar, adeus cura. Mas se acertar, você cura boa parte da vida. E pra mim foi genial. Eu espero muito, muito mesmo, que tenha alguma referência no jogo final. Isso trará uma dinâmica bem interessante nos combates, e se você puder curar mais de uma vida dessa forma, eu acho que vale até o risco de usá-lo. Mas nessas duas versões já deu para perceber que o jogo tinha o foco no combate e nas mecânicas de movimentação do personagem. Então veio o projeto final e a demo que conhecemos hoje, inspirado aí em Lies of P e Sekiro no seu estilo de combate, mas muitos aspectos me levaram a Hollow Knight. O Pogo maravilhoso, o protagonista silencioso e eficiente, além também de Nine Souls, com o parry incrível. Parry esse que foi uma das grandes adições dos devs e todos adoraram. Virou aí uma marca registrada do Onicore. Sério galera, joguem a demo e vejam vocês mesmos. E não poderia também deixar de citar aqui o trabalho de arte que nos leva ao mundo japonês no melhor estilo de Celeste. Só coisa boa. Eu estou testando o jogo junto aos desenvolvedores, mas não posso falar muito sobre a playtest, porém posso dizer para esperarem muitas surpresas e horas de desafios e lutas que vão te fazer ficar ali colados na tela, passar muita raiva, mas ter aquela sensação de eu consegui, venci esse desafio. O jogo então será uma plataforma de ação no estilo Boss Rush, ou seja, nosso protagonista precisará vencer ali todos os grandes e terríveis Onis que devastaram o Japão, enfrentando os inimigos em sequência e sendo livre para escolher aquele que você achar mais tranquilo de acordo ali com suas habilidades iniciais. Mas não se enganem por ser um Boss Rush, porque o jogo tem uma profundidade incrível. Serão mais de 10 bosses e em torno aí de 20 talismãs únicos, que vão ajudar o protagonista, o Tensai, juntamente com habilidades, poderes especiais, a selar todos esses espíritos malignos. Esses talismãs possuem detalhes muito bons, como classes e uma pequena lore da sua obtenção, que gera aí um aprofundamento na história para quem se interessar a ler. Infelizmente, hoje em dia, é verdade que muitos players só querem as lutas e não gostam de ler. Como vocês vão ver aí no resto do vídeo, isso foi a única coisa que
entre aspas aí, tá? Me decepcionou um pouquinho. Mas eu entendo os devs e o momento que vivemos também, até para assistir um vídeo. Muitos preferem ver aqueles vídeos curtíssimos, né? E ainda assim colocar na velocidade 2x. Então, Onicore será muito mais focado no combate que na lore, mas para quem curte, teremos aí esses fragmentos que nos ajudarão a entender mais do mundo. Podemos equipar então 3 desses talismãs, mas existe aí um grande segredo que vocês terão que descobrir para tirarem o poder máximo de cada um deles. E claro, né, como todo bom jogo, teremos 2 finais, e espere um desafio digno para conseguir um deles, só posso dizer isso. Falando aí das minhas impressões com a demo e as playtests, como foi em Nine Sols, eu estou apaixonado com as mecânicas de combate e habilidades que temos no jogo. Já começamos com o dash, podemos nos agarrar nas paredes, saltar entre elas, além da cura e do ataque especial que é devastador. Na demo temos 3 tipos de especiais e é cada um mais incrível que o outro, além de animações muito bem feitas para cada. Tem o estilo da Genkidama, isso aí é demais. Porém, o grande destaque é o parry. Dá pra ter aquela sensação incrivelmente boa e satisfatória quando se acerta 3, 4 parries seguidos, é lindo de ver. Dominar então essa habilidade, assim como em Nine Sols, é certeza de sucesso e de combates ainda mais acrobáticos e velozes. Inclusive tem um boss da demo que é focado justamente nessa mecânica. Outra coisa que pode parecer simples, mas eu particularmente achei genial, foi o fato de poder testar os efeitos de cada talismã e também de habilidades que pegamos em uma área de testes, antes de escolher ali em definitivo. Isso vai ajudar muito, muito mesmo. Fora toda a ambientação de cenários e trilha sonora que contribuem ainda mais para tornar essa experiência muito melhor. Na demo temos aí 3 bosses que trazem um desafio até alto, tá? Na primeira vez que jogamos, mas eles são apenas tutoriais, perto dos que vão vir no jogo final, marquem essas palavras. O jogo ainda tem coisas secretas, os bosses têm postura e ela pode ser quebrada com parries sucessivos e eficazes, além do personagem regenerar uma vida, em caso ali de um parry que foi um pouco mal executado, mas que conseguiu defender parte do golpe inimigo. Coisas que só jogando nós vamos descobrir. E agora uma dica para speedrun, hein? Vindo direto dos devs. Tem uma combinação em que você usa o pulo mais o dash ao mesmo tempo e dá um super salto, além de aumentar a velocidade de deslocamento do Tensai. E já que vamos fazer um evento de speedrun da demo logo, guarde essa dica, pois vai te ajudar muito. E vão treinando aí, em que logo eu solto esse evento valendo aí 10 chaves para os 10 primeiros colocados quando o jogo sair. Falando do menu, ele contém várias funções, mesmo na demo. Modo com cronômetro na tela, indicador de dano nos bosses, contador de mortes, modos para quem tem problemas visuais. Isso representa a atenção que os desenvolvedores têm com o seu produto. Bom galera, eu acredito que eu falei tudo sobre esse lindo projeto, nos resta então esperar que ele lance e eu torço para que seja aí um grande sucesso. Ver um jogo brasileiro nesse nível me enche de determinação e quero ver mais projetos assim. Joguem a demo, treinem bastante para o nosso evento e adicione Onicore à sua maravilhosa lista de desejos. Deixo um grande abraço a todos e nos vemos, claro, no próximo vídeo.